Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a razão cartesiana e o método cartesiano. Para Aristóteles, o homem é um animal político, um politikon. E a razão é a faculdade que todo homem possui de julgar. Para Descartes, ele é essencialmente um animal racional. No início de seu discurso sobre o método, ele afirma a igualdade de direito do bom senso ou razão. Todos nós possuímos a razão, ou seja, essa capacidade de bem julgar e de discernir o verdadeiro do falso. Nem todos os homens, porém, utilizam corretamente a sua razão, de onde a necessidade de um método, quer dizer, de um caminho certo, seguro e verdadeiro. O bom senso é o que existe de mais bem distribuído no mundo, porque cada um se julga tão bem dotado dele que mesmo aqueles que são mais difíceis de se contentar com qualquer outra coisa não costumam desejar possuí-lo mais do que já têm. E não é verossímil que todos se enganem a esse respeito. Pelo contrário, isso testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens, e que, por isso, a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de uns serem mais racionais do que os outros, mas somente do fato de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e de não considerarmos as mesmas coisas. Isso está no discurso do método, né? Agora vamos ao método. O objetivo e a utilidade do método consistem para o homem em conduzir bem sua razão e em procurar a verdade nas ciências. Se queremos procurar a verdade, não podemos andar ao acaso, sem rumo. Devemos seguir um caminho reto, seguro, certo. Seguir uma ordem, quer dizer, um método. O bom método é aquele que nos permite conhecer o maior número possível de coisas, e isso com o menor número de regras. O primeiro procedimento da pesquisa é a análise. Devemos dividir cada uma das dificuldades, quer dizer, reduzindo um problema complexo às suas noções simples. E isso para que elas possam ser conhecidas diretamente por intuição. Por método eu entendo regras certas e fáceis, graças a quais todos aqueles que as observarem corretamente jamais suporão verdadeiro aquilo que é falso, e chegarão sem fadiga e esforços inúteis, aumentando progressivamente sua ciência ao conhecimento verdadeiro de tudo o que podem atingir. Todo método consiste na ordem e na disposição das coisas para as quais devemos voltar o olhar do espírito para descobrir alguma verdade. Ora, nós a seguiremos exatamente se reduzirmos gradualmente as proposições complicadas e obscuras às mais simples, e se, partindo da intuição das mais simples, tentarmos nos elevar pelos mesmos degraus ao conhecimento de todas as outras. Isso está nas regras para a direção do espírito 4 e 5. Descartes pretende estabelecer um método universal inspirado no rigor da matemática e no encadeamento racional. Para ele, o método é sempre matemático, na medida em que procura o ideal matemático, quer dizer, converter-se numa matesis universalis. Conhecimento completo inteiramente dominado pela razão. Elabora 4 regras fundamentais. A primeira é a regra da evidência. Jamais admitir coisa alguma como verdadeira se não a reconheço evidentemente como tal, a não ser que se imponha a mim como evidente, de modo claro e distinto, não me permitindo a possibilidade de dúvida. Em outras palavras, precisamos evitar toda a precipitação e todos os preconceitos. Só devo aceitar o que for evidente, quer dizer, aquilo do qual não posso duvidar. A regra da análise: dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem possíveis. A terceira regra é a regra da síntese: concluir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para aos poucos, como que por degraus, chegar aos mais complexos. A regra do desmembramento: para cada caso, fazer enumerações da revisão, o mais exatas possíveis, a ponto de estar certo de nada ter omitido, de não ter cometido nenhum erro. Está no discurso sobre método na segunda parte. Para Descartes, a intuição é um conhecimento direto e imediato. É ela que nos permite aceitar uma coisa como verdadeira. É a visão da evidência. Uma ideia evidente é uma ideia clara e distinta, uma ideia clara quando se impõe a nós em sua verdade imediata, sem que possamos dela duvidar. Uma ideia distinta quando não conhecemos ou não podemos confundi-la com nenhuma outra. Contudo, além da intuição, precisamos ainda do raciocínio discursivo. Precisamos da dedução, ou seja, de uma demonstração capaz de chegar a uma conclusão certa a partir de um conjunto de proposições que se encadeiam necessariamente umas às outras, obedecendo a uma ordem. Cada proposição deve estar ligada àquela que a precede e àquela que a ela se segue. Por intuição, eu entendo não o testemunho imutável dos sentidos ou o juízo enganador de uma imaginação que compõe mal seu objeto, mas a concepção de um espírito puro e atento, concepção tão fácil, tão distinta que nenhuma dúvida possa permanecer sobre aquilo que compreendemos. Em outras palavras, a concepção firme de um espírito puro e atento que nasce apenas da luz da razão e que, sendo mais simples, é mais segura que a própria dedução.
Além da intuição, há um outro modo de conhecimento que se faz por dedução, operação pela qual entendemos tudo e que se conclui necessariamente de outras coisas conhecidas com certeza. Embora não sejam nelas mesmas evidentes, são deduzidas de princípios verdadeiros e conhecidos para um movimento contínuo e ininterrupto do pensamento que tem uma intuição clara de cada coisa. Isso está nas regras para a direção do espírito, número 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.